E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Galera, na aula de hoje nós vamos instalar o servidor Apache, tá? O servidor Apache é um servidor HTTP e HTTPS, né, que permite servir páginas HTML, permite servir informações, né, por meio do protocolo HTTP, que é o protocolo utilizado aí por navegadores web, certo? O Google Chrome, o Firefox, o Edge, todos esses navegadores, quando eles vão se comunicar com o servidor, em geral eles estão, né, quando eles vão obter uma página, em geral eles estão utilizando o protocolo HTTP ou HTTPS, certo? Então hoje a gente vai ver como instalar e vai falar um pouquinho também sobre esses dois protocolos e sobre algumas configurações do Apache. Antes da gente começar, pessoal, assim, é meio que um pré-requisito que vocês tenham feito a aula passada, onde a gente falou aí sobre rede e tudo mais. Por quê? Porque para essa aula, para a gente poder testar o servidor Apache, a gente vai precisar acessar o servidor por meio do navegador da nossa máquina real, né, do nosso host. A gente vai usar o navegador do host para acessar o servidor na máquina virtual, tá? E para que isso ocorra, né, de uma forma um pouco mais simples, a gente precisa configurar o VirtualBox. Opa, apertei o tab aqui, ele mostrou um monte de informações. Bom, a gente precisa configurar o VirtualBox para que a placa de rede esteja no modo Bridge, certo? Vocês têm que vir lá no servidor, ir em configurações, tá? Em rede, e aí aqui na primeira placa de rede, né, no primeiro adaptador, vocês vão colocar o modo Bridge, tá? Se a máquina estiver rodando, vocês vão precisar desligar e ligar ela novamente, depois de alterar essa configuração. Tudo bem? Se não estiver rodando, tá tudo bem, é só continuar aí usando, tá? Para a gente saber qual o endereço onde a gente vai encontrar o nosso servidor, a gente vai usar aquele comando que a gente viu na aula passada, o IP address, tá? Para descobrir qual o endereço IP do nosso computador, tá? Da nossa máquina virtual. Então, aqui no meu caso, essa placa de rede aqui, a ENP0S3, a gente tem aqui ó, o endereço IP 192.168.5.136. Esse endereço, pessoal, é aqui para minha máquina, para minha rede. O de vocês vai ser alguma coisa um pouco diferente, tudo bem? Então, vocês vão anotar aí esse endereço, tá? Vão abrir o navegador web. Eu vou abrir aqui o navegador. E a gente vai colocar aqui no navegador, ó, http, 192.168, no meu caso, né, 5.136, que é o endereço, tá, lá da minha máquina virtual. Se eu tentar acessar aqui agora, ó, ele vai dar conexão recusada, certo? Vai dar esse erro. Depois que a gente tiver o servidor Apache instalado, aí isso aqui vai funcionar, tá? Mas já deixem registrado aí esse endereço para vocês usarem daqui a pouquinho, tudo bem? Lembrando que esse aqui é aqui para o meu caso específico. O endereço que vocês vão usar é o endereço que apareceu aí, né? Aqui para vocês na placa de rede aí que está conectada em modo bridge, né? Está conectada na rede de vocês, tudo bem? Bom, pessoal, instalar o servidor Apache aqui no Ubuntu é super simples, tá? A gente vai usar o gerenciador de pacotes do Ubuntu, o apt, para fazer essa instalação. Então, eu vou colocar assim, ó, sudo apt. Vamos começar aqui procurando por ele. Vamos ver aqui o que tem de informações. Eu vou começar colocando aqui sudo apt search http server. Vamos ver se ele retorna para a gente aqui o servidor Apache. Na verdade, ele retornou um monte de coisa, né? A gente vai precisar colocar aqui o less na frente para ver todas as informações. Não, nesse caso ele não mostra o Apache, não. Então vamos colocar outro comando aqui. Ao invés de procurar por HTTP Server, vamos procurar por Apache 2. Tá? E aí colocar também aqui a barra vertical, less, e vamos ver aqui o que ele mostra. Ó, então aqui o primeiro pacote que aparece, pessoal, é justamente o servidor HTTP, tá, do Apache. E o nome do pacote que a gente vai precisar instalar é esse aqui, Apache 2. Tá? Vocês vão ver que tem muita coisa. Tá? Se eu for passando aqui para baixo, ó, tem muitos pacotes com o nome Apache 2. São bibliotecas, são complementos,
tá? São outros aplicativos que auxiliam o Apache ou que usam o Apache de alguma forma, tá? Então tem muita coisa. Mas o que a gente precisa para agora é só o Apache 2. Então vamos colocar aqui sudo apt install Apache 2. Ele vai me dizer aqui o que é que precisa ser instalado. Eu vou aceitar, né? Colocar o yes. E ele vai baixar e instalar os pacotes. Então aqui, pessoal, ele rodou, né? Passou toda a instalação. E provavelmente o Apache já está até rodando. Vamos ver? Vamos voltar lá naquela janela do navegador que a gente deixou aberta. E eu vou dar aqui um atualizar. Vamos ver se agora aparece alguma coisa. Olha só, já não deu mais erro. Não deu conexão negada. Agora, o que eu tenho aqui é a página padrão aí para novas instalações do Apache, né, dentro do Ubuntu, certo? Então aqui tem algumas informações sobre a instalação, tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada, mas eu vou falar rapidamente aqui, tá? Primeira coisa, aqui ele está falando que essa página aqui, ela está localizada, ela está armazenada nesse local aqui do nosso sistema de arquivos, dentro da pasta, né, do diretório var www html, o arquivo index.html. Opa, cliquei aqui no que não devia. Vamos dar uma olhadinha nesse local aqui, ver o que a gente tem lá. Então, vou voltar aqui no meu servidor e eu vou aqui, ó, cd /var /www html. E aqui eu vou dar um ls, ó, e está aqui o arquivo index.html. Tá? Vou dar um ls-l. Esse arquivo, ó, ele pertence ao usuário root, grupo root. Então, no caso, eu não tenho permissão de escrita, só de leitura nesse arquivo. Então, vamos abrir ele usando o sudo, né? Como a gente viu lá na aula falando sobre o editor de texto. Eu vou colocar sudo nano index.html e aí vamos ver aqui o conteúdo. Então, ó, toda aquela página está aqui. Eu vou rolar aqui para baixo, eu vou vir aqui no título e eu vou colocar aqui, ó, ao invés de IDS, aqui dentro do título da página, eu vou colocar assim, aula IDS. Tá? Então, eu vi aqui, ó, rolei até aqui embaixo, vim aqui dentro do título e alterei o finalzinho aqui da página para a gente ver se muda lá, certo? Eu vou voltar agora no navegador. Esse título que eu alterei é o título que aparece aqui em cima, tá? Na barra de título aqui do navegador, não é esse título aqui da página. Então aqui ainda está igual, eu vou atualizar aqui a página. Vamos ver se mudou. Ó, default page, dois pontos, aula IDS. Ele não aparece inteiro aqui, né? É do tamanho do título, mas o que eu queria mostrar para vocês é que editando lá, isso já se reflete direto aqui no navegador, certo? Só a gente atualizar a página. O que mais de informação que a gente tem aqui, pessoal? Aqui eu tenho algumas informações sobre a configuração do Apache. Então, o que ele está me dizendo aqui é que a configuração do Apache, pessoal, ela está armazenada lá nesse diretório /etc /apache2, e lá eu tenho esse arquivo chamado apache2.conf, eu tenho esse diretório chamado mods enable, tenho esse conf enable e sites enable, certo? Esses são os diretórios, né, e os arquivos que ele vai ler para inicializar o Apache, são as configurações do Apache, certo? Aqui embaixo tem uma explicaçãozinha sobre o que é cada arquivo, tá? A gente pode dar uma olhadinha neles aqui no nosso servidor. Eu vou limpar aqui, ó, lá na página, na pasta etc apache 2, opa, apache 2, e aqui dentro eu vou dar um ls-l, e ó, estão todos aqui. Vocês vão ver também que tem alguns diretórios a mais, não são só aqueles, tá? Eu vou abrir aqui o Apache 2 com o Nano. Como eu não vou fazer nenhuma modificação, eu não vou usar o sudo, tá? Então a gente vai só abrir para dar uma olhada. Então aqui a gente tem aqui um sumário, né, daquela mesma informação que está lá, vocês estão vendo que está aqui, tá? Uma coisa importante, tudo que começa com o joguinho da velha, tá aqui com a hashtag, né, o cerquilha, é comentário, tá? Então as diretivas mesmo de configuração, a gente vai encontrar aqui para baixo, ó, sem comentário. Então quando eu for alterar alguma configuração, né, essa configuração que eu estou alterando, ela não pode ter o comentário na frente, senão ela não vai ser lida, tudo bem?
Então tem várias informações aqui, tá? Essas informações que ele está pegando aqui em cima, que tem aqui o cifrão, chave, alguma coisa, são variáveis aí de ambiente, variáveis que ele está trazendo de algum outro lugar, tá? E alguns são valores literais. Por exemplo, esse timeout aqui, pessoal, é o tempo, tá, que ele vai ficar esperando alguma coisa do navegador. Então, assim, depois de 300 segundos, se o navegador, depois de 300 segundos que a conexão foi aberta, se nem o navegador falou nada, né, ou 300 segundos depois que a última informação trafegou naquela conexão, se nem o navegador mandou nada e nem o servidor mandou nada, é o timeout, é o tempo que ele vai fechar a conexão, certo? Aqui tem outra aqui dizendo se ele vai manter as conexões abertas ou não, né, depois de enviar as páginas, o keep alive, tá? Então, quantas conexões ele pode manter aberta ao mesmo tempo. Então, tem várias informaçõezinhas aqui, tá? Que a gente pode modificar se necessário, tá? Vocês vão ver que tem algumas aqui, ó, por exemplo, igual a essas, que incluem algumas configurações que estão em outros diretórios. A gente viu que esse diretório mods enable, né, faz parte da configuração, aquele arquivo ports.conf e mais um monte de coisa. Aqui as configurações dos diretórios, tá, que estão compartilhados aí, né, através do navegador. Então tem bastante coisinha aqui, tá? Não dá para passar uma por uma, aí teria que ser aí uma disciplina só sobre Apache, tá? Outro diretório, outro arquivo aqui que é interessante a gente dar uma olhada é esse ports.conf, tá? Aqui estão as portas onde o Apache vai ouvir, tá? Porta aí vocês têm que lembrar lá das aulas de rede, lá sobre TCP, né? No caso, o protocolo HTTP, ele usa, né, a porta 80 e o protocolo HTTPS, ele usa a porta 443. Tá? Então, o que ele faz aqui? Por padrão, ele ouve na porta 80, e se esses módulos aqui do Apache estiverem ativos, ou SSL Module, ou esse GNU Utils estiver ativo, ele vai ouvir também na porta 443. Tá? Esses módulos são os módulos que fazem a comunicação via HTTPS, né, com criptografia, certificado digital e etc. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem aqui. E as demais informações de configuração que estão sendo usadas, a gente vai encontrar naqueles diretórios, né, que terminam com enable. A gente tem o conf enable, mods enable e sites enable. Vamos ver se a gente tem alguma coisa nesse conf enable. Vou entrar aqui no conf enable, vou dar um ls aqui, ó. Tem algumas configurações. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nesse primeiro, charset.conf. Eu vou colocar aqui charset.conf. Então aqui ele tem algumas informações, está tudo comentado, mas se eu quisesse deixar aí um código de caracteres padrão, né, para o navegador, caso o TF8, seria só descomentar essa linha aqui, remover esse hashtag aqui do início, tá? Eu modifiquei aqui, mas eu não vou salvar, até porque eu nem estou com permissão para alterar esse arquivo. Então aqui nesse config enable, pessoal, a gente tem algumas configurações extras aí para o Apache, tá? Vamos ver agora o mods enable. Mods enable, pessoal, são módulos do Apache que estão ativos, tá? Então, assim, tem módulos para fazer autenticação, tem módulos para listar o conteúdo dos diretórios, tem vários módulos aí para o Apache, tá? E o outro que a gente tem é o Sites Enable, tá? O Apache, pessoal, por padrão, ele vem configurado aqui só com um site, tá? Um site que eu digo assim, um diretório, vamos supor assim, que ele vai servir, né, no caso o var, www, html, para quem for falar com ele. Porém, a gente pode configurar vários diretórios diferentes dependendo do domínio, tá, do endereço que o usuário solicitou. Então, vamos supor que eu sou lá o administrador de redes do Google, por exemplo. Então, eu posso ter um site www.google.com e no mesmo servidor eu posso ter, por exemplo, drive.google.com, tá? Pode ser o mesmo servidor servindo esses diferentes sites e aí a gente vai encontrar as configurações de cada site aqui dentro, né, dessa pastinha Sites
enable, tá? Uma coisa importante para notar, vou dar um ls-l aqui, ó, é que todos esses arquivos de configuração que a gente viu dentro do mods enable, sites enable e conf enable, eles são atalhos que apontam para arquivos nas mesmas pastas, só que terminam com available, né? Disponíveis. Então, a gente tem configurações que estão disponíveis e a gente pode habilitar elas ou não. Para habilitar ou não, vocês vão ver aqui nessa páginazinha de configuração que a gente tem alguns comandos, ó. A2 em mod para habilitar algum módulo, A2 dismod para desabilitar algum módulo, aí a mesma coisa para sites, tá? E a mesma coisa para configurações, tá? As configurações do Apache elas são todas separadas assim em arquivos para facilitar cada qual, né, responsável por uma coisa separada, tudo bem? Cada uma com as suas responsabilidades, tá? Pessoal, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou parar por aqui. Então a gente já fez a instalação do Apache, ele já está rodando. Depois a gente vai mexer um pouquinho aí nas configurações para poder instalar um site, por exemplo, em PHP, e também vamos instalar o servidor de banco de dados MySQL e algumas outras coisinhas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.